Teodorico de Assis Ferraz. Eu o conheci lá nas Ligas Camponesas. Imagina, você é um conservador metido naquela... Mas tinha cabeça, naquele tinha momento, idealismo. naquele momento que o regime militar estava se instalando e você metido nas Ligas Camponesas. Foi em 64. 64. E eu, por sinal, Rogério, eu era revolucionário. Eu achava que o país tinha que ter mudança, desde o tempo de Jânio Quadros, com quem eu comecei a política, com Jânio Quadros, Fernando Ferrari, Rubens Gomes, Mário Gurgel, o Berredo de Menezes, fundamos aqui o Movimento Trabalhista Renovador. Mas eu achava que tinha que haver uma mudança no país, mas não podia me conformar com o que estava acontecendo, com a injustiça social e com os problemas dos poceiros de Monte Líbano. Agora, é interessante que parece que a política não vai acabar nunca para você, porque quando a gente são tantos anos na política... O problema é que a gente acumula tanta amizade, independente da política, que você acaba dizendo, vou morrer na política. E eu sou um sobrevivente. Sou um sobrevivente. Você é um eterno político. Muitos que gostariam de me derrotar, você é um eterno político. Não conseguiram me derrotar, porque nós temos uma amizade com o povo do Espírito Santo e um respeito, acima de tudo, que ele é uma coisa fantástica, é coisa de Deus. Porque há um segredo meu na vida. Eu, quando me elejo deputado, eu não sou dono do mandato. Eu tenho que olhar para o povo, olhar para os problemas do Estado e da nação brasileira, acima de tudo. Quer dizer, eu não chego lá na Assembleia, como não cheguei na Câmara dos Deputados ou na Prefeitura, batendo no peito, eu sou dono. Ninguém é dono. Você, quando tem um mandato, você tem que ter respeito à população. Aqueles que não tiveram respeito à população, com raras exceções, que perderam normalmente, mas vão sempre para o triunfo inverso. Veja, eu estou fazendo um inventário da era Paulo Artung e tenho absoluta certeza, porque eu acompanhei isso de perto, absoluta certeza que se ele é governador hoje do Espírito Santo, grande parte ele deve a você. Para nós, que apanhamos muito do Paulo Artung, devíamos estar te batendo, porque o Paulo também te bateu. Você fez. Ele não seria governador do Espírito Santo, não teria sido senador naquela histórica convenção da disputa dele com Zé Inácio Ferreira. E foi você que conduziu. Pelo contrário, você chegou, não tinha, ele perdeu a convenção do Zé Inácio Ferreira e você foi lá, meteu a mão, misturou, puxou para a executiva do partido e anulou uma convenção que tinha lançado Zé Inácio Ferreira e Motinha, que foi prefeito da Serra, candidato ao Senado. Quer dizer, se esse homem está ali, tem muito da sua mão. Você podia contar essa convenção. Eu posso até contar você, mas protestar o fato de eu ter sido culpado por esse rapaz de 1,50 m ser governador do Estado. Porque ele tem o espírito do escorpião. Ele não gosta de quem gosta dele. Ele tem horror de alguém que faz algum bem a ele. Ele tem horror dos verdadeiros amigos. Porque está no íntimo dele, isso é uma doença crônica, que o imperador não precisa de ninguém. Se julga um semideus. Então, quando alguém dá qualquer ajuda a ele, ele despreza essa ajuda, porque isso faz parte dos tiranos. Eu sou tudo na vida, não preciso de ninguém, etc. Quem quis me auxiliar, eu já sabia de tudo. Então ele tem o espírito do escorpião.
O escorpião é aquele que pediu uma carona ao elefante numa travessia de um rio onde tinha uma grande enchente e só restava o elefante para transportar o escorpião. Ele deu uma carona, pediu ao elefante, olha, eu não tenho como atravessar, você me salva. Aí o elefante virou para ele e disse assim, meu caro escorpião, eu não vou te dar essa carona, porque você vai me morder, você vai me trair. Está no seu ímpeto a traição, está no seu ímpeto, entendeu? A fórmula de fazer mal aos outros. Não, mas eu te prometo, você me atravessa, eu não vou te morder. Aí o elefante foi na onda do escorpião. O escorpião era bom de conversa. O escorpião era bom para iludir a população, iludir o povo. O escorpião era tranquilo, entendeu? Aí o elefante deu uma carona ao escorpião. Quando estava chegando na terra, o escorpião mordeu o elefante. Morte fatal. Aí o elefante virou para o escorpião, você me prometeu que não ia fazer isso comigo, te dei a vida, você matou. Isso não tem jeito, está no meu espírito. Tudo Então, bem, mas você continuou servindo ao Polar Tung. Aí eu vou dizer a você, Aí você o que continuou. aconteceu? Houve uma convenção no tempo do José Inácio. Na verdade, no meu espírito interno, íntimo, eu queria apoiar o Zé Inácio. Foi quando, lá em Brasília, eu fui para conversar com ele, que eu era prefeito de Cachoeiro, que gostaria de dar o apoio a ele, e não queria nada, aquele negócio todo. Mas ele fingiu que não me viu, num desencontro, entendeu? Aí eu disse, o ilustre senador José Inácio não quer nada comigo. Então, eu virei as costas e deixei um recado lá. Disse que eu tive que fazer uma visita a ele, mas como ele não quis falar comigo, deixei um abraço e muito obrigado. Aí vim para o Espírito Santo com essa missão de ficar com o candidato contrário a ele. Foi aí que eu conheci o Paulo Artung. Foi aí que eu o conheci. E nesse conhecimento, eu passei a conversar muito com ele. Bom de conversa, 1,50 m de inteligência, sabedoria. Esse 1,50 m. Aí começamos a conversar para ele ser candidato a governador. E aí frequentei muito a casa dele, perdi muito tempo com ele, tinha paciência com ele, criei amizade a ele, achava que ele tinha inteligência. Não, mas isso ele sabia, ele é inteligente. Ele é inteligente para o bem e para o mal. Ele tem esse problema, tem essa vertente. Eu acho que a pessoa deve usar a inteligência só para o bem, nunca para o mal. Mas ele tem as duas inteligências. Então você tem que respeitar o cidadão. Mas se ele fez por bem, me diga onde tem que ele respeitar. fez bem. Aí o que aconteceu? Veio a convenção do Zé Inácio. Aí eu disse, você vai perder a convenção. Mas você acha? Vai perder. Isso eu vou ganhar por 46 votos. 46 votos. Eu falei, mas você está contando com voto de quem? Estava contando com voto do então prefeito de Vila Velha, na convenção. Eu disse, você não vai ter esses votos. Não, era mesmo do PSDB. Normalmente eu não gosto de citar nomes. Tá então bom, o prefeito tá de Vila Velha, do PSDB. Da época, o prefeito. Num dos encontros com ele, ele disse assim, olha, estou indo ao encontro do prefeito. E ele me pediu para não te levar, porque disse que você está participando de todas as conversas, ele quer ter uma conversa reservada comigo. Isso é inédito aqui. É inédito, mas é coisa que tem que ser registrada na história. Aí fiquei na casa dele, ele foi conversado e voltou com a proposta. Dava os votos, mas queria secretário de transporte, queria cargo do Tribunal de Contas, várias propostas, várias. Não vale a pena aqui citar. Voltou meio desanimado. Disse, mas mesmo assim acho que eu vou ganhar. Nisso, tinha gente poderosa articulando voto. Né? O Zé Inácio realmente sempre gozou de uma inteligência, de uma honestidade, entendeu? Ele tem seus valores que a gente tem que respeitar. Aí ele me diz assim, está difícil. Aí ele teve valor, eu não vou negociar, mas eu vou ganhar a convenção. Eu digo, tudo bem,
tem uns votos aí que você não ganha, não. Porque está acontecendo aí alguns milagres que o trator D8 está passando por cima. Aí ele perdeu a convenção. Perdeu a convenção, foi aquele desânimo total. Um homem aniquilado, um homem despido. Você sabe o que é uma pessoa derrotada? Aí eu fiquei solidário com ele, eu e Ricardo. Aí animamos ele a ser candidato a senador. Ele disse, não quero mais saber de política. Estou num desgaste pessoal de fazer pena, de fazer dó. Que dó, que dó. Aí o Ricardo começou a estimular para ele ser o candidato a senador. E eu também. Mas tinha um impasse. Ele, para ser candidato, o partido já tinha apoiado o nome do Motinha para senador, então prefeito da Serra. Da Serra. E nesse interim, precisava que o Motinha renunciasse para ele ser candidato. E o Motinha não queria renunciar, que tinha sido aprovado pela convenção, etc. Aí o Ricardo conseguiu, com 4 membros do partido, foi o Ricardo que conseguiu, e eu também dei a minha ajuda, mas faltava um voto para fazer a ata, né? Colocando o Paulo Artung como candidato a senador e oferecendo ao Motinha a primeira suplência, que ele acabou concordando. Aí foi assinado numa madrugada, lá em Bom Jesus de Tabapuã, porque o presidente era de lá, então prefeito da ocasião. Feito isso, ele se tornou candidato a senador. Então, você pode dizer que a gente ajudou, colaborou. Não, nós participamos dessa vida política, que ele esqueceu rapidamente. Então, ele se elegeu senador, foi um bom senador, não há o que reclamar sobre isso. Se eu disser que foi um mau senador, eu vou trair a minha própria inteligência que me resta. E aí lançamos ele para governador. Se agora tem que ser governador. E eu, um prefeito cachoeiro, com 80% de aprovação em todo o sul, né, fazendo a beira-rio, tirando os trilhos do Guandu, Instituto Coração, aquele negócio todo, e ele ali solidário com a gente. Aí um dia ele disse, não, eu não posso ser candidato a governador, porque ninguém vai aguentar com o Zé Inácio, que pode ser reeleito. E o Zé Inácio, com o poder na mão, ninguém ganha dele. Só se ele sair. Aí houve aquele problema da reunião em Alfredo Chaves, que nós lançamos ele candidato a governador. Ele não foi, lá com o Geiger, e teve presente, inclusive, o ex-governador Max Mauro, que é uma das grandes figuras desse estado, e outras pessoas comigo. E lá um jornalista anotou, você quer história? Então, história verdadeira. Anotou uma frase que eu disse, que havia uma instituição muito séria no Espírito Santo que estava reclamando do Bandes, que tinha que pagar, entendeu, para poder ter aprovação, etc. Os projetos, os empréstimos. Não usaram o termo propina, não. Pedágio. Tinha que dar pedágio. Aí o jornalista solta aquilo no jornal. Olha, eu não tinha nada de pessoal contra Zé Inácio, absolutamente. Nem ele, nem a família dele, é ninguém. Aí um auxiliar dele, que não, na época tinha problemas comigo, resolveu falar com ele para ele me interpelar. Aí o procurador dele e vários auxiliares, não entra nessa não, Zé. Por que você vai interpelar o Ferraz? Ferraz não falou nada de você? Manda apurar o negócio do Bandes. E aí houve o que aconteceu. Ele acabou fazendo uma minha interpelação, aí houve aquele problema de impeachment, de denúncias, etc. Eu confesso que nunca eu gostaria de ter feito qualquer denúncia contra o então governador. Foi um caso mais pessoal com auxiliares. Absolutamente. Não encontrava na digital dele qualquer imoralidade, qualquer anormalidade, a não ser de algumas pessoas do seu governo. Mas ele foi levado por essa emoção e acabou dando o que deu. Aí, com o impeachment solicitado, ficou aprisionado na Assembleia Legislativa. Aí o Paulo Artung aí se tornou candidato a governador e foi candidato a governador.
Mas foi o prestígio dele, foi o trabalho dele, entendeu? O meu prestígio estava resumido a Cachoeiro de Itapemirim. Sim, aí ele vira governador. É a vida sua, prossegue. Você prefeito e ele governador. Ele governador, Mas você teve... a primeira providência dele, não, foi uma coisa fantástica de trabalho junto com ele. A primeira providência dele foi chamar meu maior adversário para ser secretário dele, que foi o Carlos Castiglione, que eu quero muito bem, foi do PT, teve lutas, ganhou, perdeu a eleição. A primeira providência dele foi dizer assim, vou escolher o maior adversário do Ferraz de Cachoeiro, porque assim eu vou destituir ele para não querer ser dono do governo. Eu entendi aquilo como uma mensagem, e fiquei na minha, só observando a pessoa. Sim, mas você fala essas coisas todas. Eu falo isso. Eu sei. Agora voltamos ao momento atual. Vamos dar um pulinho para frente. Depois eu fiquei com ele outra vez. Aí, com tudo isso, você, presidente da Assembleia, que você chega à presidência da Assembleia pela mão de Renato Casagrande. Sim. Que tinha o presidente que saiu e você era o vice. Não, o Renato entrou depois do Paulo Artung. Eu sei, mas você... Sim, na era do Paulo Artung, quem foi presidente da Assembleia foi o Elcio Álvares e o Guerino Zanon. Sei. Quando eu entrei na presidência da Assembleia, eu entrei no governo Casagrande. O segundo... sei. No primeiro mandato de Casagrande. No primeiro mandato. Tinha que haver eleição. Naquela época tinha um ilustre candidato, que era o Sérgio Borges, que eu tenho respeito e torço pela saúde dele, pela vida pessoal dele. E ele se lançou candidato. E me lançaram candidato a presidente da Assembleia. Eu disse assim, olha, eu só serei presidente da Assembleia se for por uma modificação total da Assembleia, sem os costumes antigos da Assembleia Legislativa, mas não faço questão, porque o Ricardo tinha falado, meu pai, que era tudo na vida, não seja presidente da Assembleia, esse é o pior cargo que tem, ele tinha sido presidente da Assembleia. Me deu esse conselho, o filho também tem direito de dar conselho ao pai. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas aí houve uma entrevista do Sérgio Borges fazendo a sua chapa e dizendo que estava conversando com 10 deputados ou 12 deputados e me excluiu de qualquer conversa, de qualquer entendimento, mesmo eu sendo lançado. Aí eu não gostei. Eu digo, bom, a partir de hoje eu não estarei com o Sérgio Borges. A partir de hoje eu vou lançar um candidato. Liguei para o Ceciliotti e falei, Ceciliotti, o melhor candidato presidente da Assembleia é o deputado Rodrigo Chamon. Um homem de bem, respeitado, homem de uma ficha muito limpa, e é do seu partido. Dá para a gente conversar? Eu falei, dá, então traz ele aqui em casa. Aí ele levou na minha casa em Itapemirim. E nessa conversa, o Chamon falou assim, mas eu não tenho como ganhar e tal, acho difícil. E eu disse, não, rapaz, tem que lançar, porque o Renato não está querendo lançar candidato, para não criar problema com ninguém, então, mas eu te lanço. Se você acha que eu posso ganhar, vou ter 2 votos, eu disse, não, começa agora. Aí peguei o telefone, liguei para 11 ou 12 deputados estaduais. Disse assim, olha, eu estou declinando da minha candidatura e estou sugerindo o nome de Rodrigo Chamon. Você aceita? Aceita. Um por um assim, passava o telefone para ele. Aí quando ele saiu lá de casa, em Itapemirim, junto com o Ceciliotti, já saiu ali como uma mensagem de candidato. Aí se levou ao Renato, o Renato falou assim, não tem melhor do que o Rodrigo. Eu não estava querendo me meter na política para não desagradar ninguém. Aí lançamos o Rodrigo, eu entrei na chapa com ele como primeiro vice. O Rodrigo ganhou a eleição. E eu fui primeiro vice-presidente. A partir daí, o Rodrigo depois foi membro do Tribunal de Contas. E eu assumi a Assembleia 2 anos, depois fui reeleito mais 2 anos, depois fui reeleito mais 2 anos. Sim. Nesse último mandato, eu não queria mais ser candidato. Foi quando eu fui... Mas dá um tempinho para mim.
não houve ninguém melhor para Paulo Artung que você. Paulo Se fez você- o que quis da Assembleia, com você presidente da Assembleia. Esse mal você vai carregar. Menos uma coisa, a dignidade e a honra. Fizemos tudo para ele em nome do Espírito Santo. Mas o dia que mexeu na minha dignidade e na honra, eu disse a ele não. Ele queria que eu não aprovasse as contas do Renato Casagrande. Que ele queria ficar com o Renato Casagrande preso a ele. Digo, governador, o senhor não pode pedir isso a mim. Não, eu queria que você segurasse o processo. Governador, eu não posso segurar o processo. O Tribunal de Contas deu aprovação. Eu não tenho... Isso não é um problema de Estado que a Assembleia está te ajudando. Isso é um problema pessoal. Isso é rancor, é ódio. Isso não está no meu coração. E saí, fui embora. Cheguei lá, chamei o processo, coloquei na pauta imediatamente. Aí ele guardou essa raiva, esse ódio. Só que ele não demonstrava para mim. Ele bancou o escorpião. Se na hora certa eu vou morder o ferraço. Aí ele, ao invés de aceitar a minha saída como candidato a presidente, ele preferiu escolher um candidato, armando um esquema com 16 deputados, dividindo os cargos da Assembleia toda, entendeu? E aí eu fui a ele e disse, o senhor está proibido de conversar comigo. O senhor não merece a minha confiança e a partir de agora eu sou seu adversário. Dou aqui como testemunho o deputado Enivaldo dos Anjos e a deputada Luzia Toledo, que eu levei, convidei, eles foram comigo ao Palácio. E a partir daí, eu me senti um homem livre, liberado, libertado, entendeu? Sim. Pela consciência do meu anjo Gabriel. E graças a Deus, me separei em tempo. Quando se falou em candidatura a governador, ele era candidato à reeleição, eu fiquei contra ele. Agora eu vou ficar com o Renato Casagrande. Aí eu fui um dos primeiros que entrou com o Renato, comecei a andar com ele, e etc, etc. E estava numa disputa com o próprio Paulo Artung, só que o Paulo Artung, quando sentiu que tinha segundo turno, rapou fora. Vamos acabar, que está longa essa entrevista, está ótima, mas está longa, para os nossos padrões aqui. Eu fico o dia todo aqui, se você quiser. Sim. E Paulo Artung sobrevive politicamente, para a gente encerrar aqui? Rogério, é muito difícil você fazer um cálculo com a opinião pública que muda, de repente, de acordo com a situação nacional, de acordo com os sentimentos internos. Quando um tufão vem e sai arrastando todo mundo. Foi o que aconteceu. Menos do Renato, mas aconteceu isso para os senadores. Aconteceu para vários deputados, candidatos, bons candidatos estadual, federal. Então, eu não posso dizer você se ele sobrevive ou não. Uma coisa eu posso te garantir. Eu não nutro por ele qualquer ódio, qualquer rancor. Eu tenho pena. E vou pedir a Deus que lhe cure. Ele precisa de cura. Porque ele é um homem que tem ódio no coração, que só pensa em fazer mal aos outros. Obrigado, Ferraz. Mas eu tenho uma surpresa para você. Então vamos lá. Vamos sair dessa coisa aqui. Quando eu fui deputado federal, Me lembro. Me dava um trabalho danado, porque eu trabalhava no Jornal do Brasil. Houve aquela briga minha com o Figueiredo, que eu fiz a participação. Figueiredo se tornou um grande inimigo, o general Walter Pires. E eu queria a volta dos militares aos quartéis, queria eleição direta. Aí o general Ludwig fez uma menção ao presidente Figueiredo que ele precisava me conhecer melhor, que as minhas intenções eram outras, entendeu? E me fez conversar com ele. Aí ele queria que o encontro fosse no Palácio. Eu disse, presidente, Nelson Marquesan, que foi intermediário da audiência, não vou ao Palácio porque lá ele costuma ser mal criado. Eu converso com ele na casa dele, ou na minha casa, ou aonde ele quiser. Aí ele mandou um recado mal criado, xingou o nome feio, eu devolvi,
que ele mandava na casa dele, que se eu quisesse falar com ele no palácio, que fosse falar, se eu quisesse que fosse para aquele lugar. Aí eu devolvi, depois conversamos muito. O que o presidente escolheu a mim? Para ser um intermediário com o Brizola, para uma pacificação, que o Brizola me elogiava muito. Eu era muito amigo do Brizola, eu frequentava a casa do Brizola, ali na Copacabana. Frequentava. Eu era admirador do Brizola. Tinha razões para isso. Aí ele me falou assim, você marca um encontro com o Brizola? Eu falei, marco. Mas tem que ser reservado. Aí escolheu um general do antigo SNI, para ser no Rio de Janeiro, mas aí o Exército descobriu que ia ter esse encontro. Aí disse, não, traz ele aqui que eu vou dar uma audiência a ele aqui no Palácio. Foi quando o Brizola foi, e depois saiu dizendo que o deputado do Espírito Santo valia mais que toda a bancada do Espírito Santo, que ele tinha acabado de conseguir do Brizola, do Figueiredo, a linha vermelha e os serviços de esgoto da região norte. Posteriormente, eu disse, o presidente Figueiredo queria falava em eleições, aquele negócio todo. Eu digo, você é o homem, Figueiredo, para fazer as eleições diretas. Dê ao país a democracia que está precisando. Chega, os militares já cumpriram com o seu dever. Mas qual é a solução melhor? Eu digo, vamos marcar uma reunião? Vamos. Aí eu levei essa reunião, que está aqui na sua mão, essa carta, propondo eleições gerais, admitindo a sua prorrogação do mandato até março, para ele poder fazer eleições diretas, e esse documento ele pediu assim, confidência. O que aconteceu com esse documento? Ele falou assim, discute com o Abiakel. Ligou para o Abiakel e falou assim, recebe o deputado aí na sua casa, sem nenhuma testemunha. Fizemos esse documento para ele assinado. Aí ele disse assim, segredo? É, segredo. Aí eu pego a cópia, puxo a gaveta do meu gabinete e ponho atrás da gaveta. Quer dizer, só ele tinha essa cópia e o meu que estava lá reservado. Fui absolutamente confidente. Agora, na hora que a deputada foi arrumar, uma deputada lá, colega da Norma, que se elegeu deputada federal, uma colega disse, olha, achei uma correspondência aqui do seu marido. Era essa. Do Ferrar. Era essa cópia, que nem eu tinha mais. A volta da democracia. Aí, com isso, ela noticiou lá, etc. Aí os deputados, a Câmara foi lá, os documentos, e pediram uma cópia para ser documento histórico de como começou as eleições diretas. Quero fazer de presente a você, uma homenagem à sua independência, você e seus amigos, entendeu? Que você, o que ouve falar, você coloca mesmo. Você não corta nem as vírgulas. Tá bom. É uma homenagem a você, Rogério. Grande Muito abraço. obrigado. Muito obrigado.